Boa noite, pessoal. É com muita alegria que nós voltamos aqui ao Centro Espírita Viana de Carvalho, né? Agradecemos pela oportunidade. Estão me ouvindo aí atrás? Tá ok? De debatermos um pouco, né? Fazermos algumas reflexões em torno dessa temática, tá? Que é um desafio chamado família. Né? Todos nós aqui estamos inseridos em alguma família. Como a Eva iniciou, às vezes ou por vezes pensamos que estamos na família errada. Né? Nos sentimos por vezes algum peixinho fora d'água, mas na realidade estamos onde devemos estar. Essa família é a que eu preciso, é a que eu necessito para esse desafio. Então, nós vamos aqui fazer algumas reflexões em torno de alguns livros de Joana de Ângeles, né? O Espírito Joana de Ângeles, que ela tem uma série psicológica, e então ela trabalha muito essa temática, e nós vamos trazer algumas passagens aqui que a Joana nos fala. Então, ela diz o seguinte, neste livro, Despertar do Espírito: a fornalha mais preciosa para moldar o caráter é o lar. E a gente sabe disso. A gente sabe perfeitamente disso, que dentro da nossa casa, dentro da nossa família, então, nosso caráter ele vai se moldar. Nós vamos ali, naquela família a qual estamos inseridos, né, que nós caímos, não de paraquedas, né, mas muitas vezes planejado, mesmo a gente não querendo, né, mas às vezes o espírito ele vem de forma compulsória. Então, para aquela família ali, para que realmente eles possam rever algumas questões aí que são necessárias de existências anteriores. Então, algumas famílias recebem alguns espíritos para fortalecer aquele espírito, para orientar, para que realmente fazer com que aquele espírito possa tomar um caminho que seja melhor para a sua evolução. Então, é dentro desse lar que realmente nós vamos começar ali a nos moldar. Tudo que a gente recebe daquela família, desde de quando nós estamos no ventre da nossa mãe, é importante, é muito importante. Há toda aquela energia, toda aquela vibração que os pais vão passando para aquele feto ali, já é importante, ele vai sentir. A ciência hoje fala muito bem a respeito disso, e a gente sabe que é assim. Então, quando a mãe engravida, então dali já começa realmente aquela ligação mais forte com aquele ser. E aí, uma coisa que nos falta, mais das vezes, né, é o autoconhecimento. A gente não se entende, a gente não se conhece. E diante dos distúrbios que possui o homem, se detém no tormento em que se debate, sem capacidade de discernimento para avaliar os danos que produz no grupo onde se encontra. Falta-lhe compreensão do quanto necessita para autossuperar-se e agir corretamente, dificultando as relações. Então, essa falta de autoconhecimento, a Joana, nos seus diversos livros, ela vem nos convidando realmente para que a gente possa se conhecer, a gente possa se entender. Porque, a mais das vezes, a gente não sabe porque tem uma reação X ou Y. A gente não sabe porque, em determinados momentos, né, eu me sinto tão triste, eu me sinto angustiado, eu tenho reações, eu tenho um comportamento agressivo. Então, é diante, né, desse distúrbio aí, né, que nós, seres humanos, temos, que muitas vezes a gente, sem se perceber, a gente vai se arrastando e muitas vezes a gente vai prejudicando a nós mesmos e aquele grupo a qual nós estamos inseridos. Então, é tipo assim, nós temos filhos e aí parece como aqui nós colocamos essa imagem, cego guiando o cego. Então, muitas vezes a gente quer que aqueles filhos ajam de uma determinada forma que eu acho que é a correta, né? Que eu acho que tem que ser daquela forma. Mas será? Será que é assim?
Será que é aquilo que eu penso, né? Será que eu sou o dono da verdade? Então, é importante que a gente sempre procure rever as nossas atitudes, os nossos atos, para que daí é se conhecer, ter uma percepção de si, para que daí você possa agir cada vez melhor, possa se relacionar cada vez melhor. Agressividade na família. O agressor é alguém perturbado em si mesmo, né? Predominam os instintos materiais que o governam e dominam. Problema sério que exige cuidados, né? E, a mais das vezes, a gente não procura, né? Ou tem pessoas que indicam, orientam, mas aí a gente muitas vezes não leva a sério. Acha que é uma coisa ali momentânea, que vai se resolver por si só, e não se resolve por si só. Nós temos vários tipos de comportamentos, dentre eles a agressividade, né? Então, passeamos entre um e outro, que é passividade, agressividade, manipulação, assertividade, que seria um comportamento mais ideal. Mas aí a agressividade é o que predomina ainda. Então, o sujeito, a pessoa termina ficando perturbado diante de tantas situações que ele passa, não é? Quando ele não aceita determinadas derrotas, frustrações, não é? Quando ele não aceita, ele se torna aquela pessoa agressiva. Se alguém não faz do jeito que eu acho que é para fazer, eu me torno agressivo, não é? Nas palavras, né, nos gestos, nas ações diversas. Então, isso vai fazendo com que os nossos filhos aprendam ali aquele meu tipo de comportamento. Então, ao longo do tempo, a criança, o adolescente, ela vai assistindo. Muitas vezes, no consultório, a gente recebe, não sei, meu filho não tem um jeito de lidar, ele grita comigo. Mas na fala da pessoa, a gente vai ver depois que aquele pai e aquela mãe, a forma de tentar educar também é gritando, também é sendo agressivo. Então, fica complicado você querer passar uma imagem e querer que o filho se comporte de outra forma. Concordam? Então, é assim que as coisas vão acontecendo. Então, é importante que a gente perceba que os nossos instintos, eles muitas vezes é que predominam. E aí eu tenho que fazer o quê? Nesse processo de autoconhecimento, me ver, procurar pessoas que possam me ajudar, seja na casa espírita, seja profissionais na área da psicologia, certo? Diversos terapeutas que podem, porque por vezes a gente pensa que pode sair de uma situação sozinho, mas nem sempre temos essa condição. Então, é melhor que eu procure lá aquela igreja X, é melhor que eu procure aquele local onde eu frequento, que tem pessoas que, de repente, podem me ouvir. E é importante a minha fala. A minha fala é importante porque eu vou dar validade ali àquele meu sentimento. É por isso que na psicologia, a psicoterapia ajuda tanto. Porque é na medida que eu vou falar, mas eu vou só falar, tem vezes que eu chego e não sei nem o que falar. Tem pessoas que fazem uma listinha, vou fazer uma lista aqui do que eu tenho que falar. Mas é na tua fala que realmente você vai se encontrar. Você vai dar justamente validade à sua fala. E isso é muito importante. É muito importante para a gente. Então, eu não vou reprimir determinados sentimentos. Eu vou falar. Agora, para isso, é necessário que eu reconheça que realmente eu tenho aquele comportamento indesejado. Muitas vezes eu percebo, não quero realmente assumir ali que eu sou aquela pessoa, que eu ajo daquela forma. Não, não sou agressivo. Não, de jeito nenhum. Né? Eu só falei porque era verdade, eu só falei porque a pessoa precisava ouvir. Mas aí, quando eu realmente admito, eu consigo perceber e admitir aquilo ali, é importante que a gente busque ajuda. E aí, Joana ainda nos fala no Despertar do Espírito. Ela diz, quando não produzimos sentimentos felizes na família, que se apresenta dispersiva ou sempre mal disposta, egoísta, a melhor terapia para um bom relacionamento é aquela que não envolve as emoções, evitando-se dilacerações sentimentais. Então, quer dizer, muitas vezes nós agimos pelas emoções diversas, de raiva,
de desespero, de ódio. Então, é importante a gente procurar realmente. As emoções a gente não tem como controlar. Por vezes a gente diz assim, controla as tuas emoções, já ouvi muito, mas nós não temos como controlar as emoções, a gente pode controlar as reações. Se eu fico triste, eu fico triste. Se eu tenho raiva, mas o que é que eu vou fazer com essa raiva? Tá? Então eu vou partir para cima do outro, entende? Muitas vezes nos dá vontade. Tem pessoas que nos faz raiva, né? Não vamos aqui querer tapar o sol com a peneira, não. Porque às vezes a gente tem aquela raiva assim, mas não é possível que a pessoa fez tal coisa. Mas aí é justamente essa minha reação, né? Que é a vontade de puxar o cabelo do outro, de ir na jangular da pessoa, mas aí eu me seguro, né? Aí isso aí eu tenho condições de fazer, para que realmente eu possa perceber que aquele meu comportamento, naquele momento, aquele meu controle pode nos trazer um bem maior, pode nos trazer um bem-estar. Ah, mas tu não está reprimindo a tua raiva? Não, a gente tem que aprender a elaborar, a digerir essa raiva de uma outra forma, sem ser atacando aquela pessoa, a outra pessoa. E a mais das vezes isso acontece e a gente fica muito à vontade para fazer isso com quem? Dentro de casa, com nossos familiares. É quando a gente realmente se mostra, não é? Quem nós somos. Então, é aí que realmente mora o perigo. Às vezes a gente ofende, é agressivo com aquela pessoa que a gente mais gosta. Eu não gostaria de dizer aquilo, mas, ao mesmo tempo, eu não tenho um controle sobre minhas ações, sobre minhas atitudes. Então, aí eu vou gerar mais conflitos, né? Porque se eu já venho dentro de uma família, reencarnamos dentro de uma família, a mais das vezes, segundo alguns autores, a maioria são espíritos simpáticos, que vêm ali juntos, são espíritos simpáticos, que têm algum tipo de afinidade, né? Porém, nós encontramos também dentro da família, ali inseridos, 1, 2, que são espíritos não afins. Né? São espíritos realmente que a gente tem alguma coisa para reajustar com aquele espírito ou ajudar aquele espírito. Então, é importante, a mais das vezes a gente se liga mais àquele que não dá trabalho. Mas é importante a gente prestar bem atenção àquele que chama mais atenção, para que daí eu possa ajudar, mas eu me dou melhor. Às vezes os pais têm uma coisa de dizer, eu gosto dos meus filhos igualmente. Será? Vamos ser sinceros? Não precisa falar, não. Né? Mas eu gosto dos meus filhos igualmente. É porque a gente não quer guerra, né? Dentro de casa. Porque já tem filho que diz assim, a senhora gosta mais desse aqui do que, né, de mim, tal. Mas, se você tem um filho que você se dá bem, que é aquela pessoa, né, tranquila, é aquela pessoa que realmente está ali sempre concordando, ajudando e tal, como é que você não vai gostar? E o outro só dá trabalho. Não é? Então, quer dizer, mas é aquele outro que está precisando de ajuda. E a mais das vezes aí a gente, né, começa a escantear, a deixar de lado, mas é aquele que a gente precisa chegar perto. É aquele que chama a gente de chata, de abusada, né? Eu não aguento mais você, eu só queria sair dessa casa. Não tem isso também? Já viram isso? Não, né? Então, o que é que acontece? Né? O que é que acontece? Essa situação dentro da família, é importante que aí a gente chegue perto. Não é só na sua, nem na minha, nem daquele. A família de todos nós. Sempre existem os conflitos de diversas naturezas, mas existe. Né? Os filhos rebeldes, né? Aqueles filhos ingratos, né? Aquele espírito que ele não consegue se reajustar dentro daquela encarnação, é aquele que a gente tem que chegar mais perto. Então, lidando com a agressão do outro, né, muitas vezes é difícil, porque acontece aqui esses pontos que nós colocamos, o deboche, o sarcasmo, a indiferença, a inveja. Mas existe inveja dentro da família? Só existe, né? Só existe. É aquele irmão que não aceita que o outro está se dando bem. É aquele irmão que viu que o outro está progredindo e ele está ficando.
né? Então, o sucesso do outro, a mais das vezes, nos incomoda. Mas aí, o que é que aquele irmão faz que eu não faço? Será que eu paro para olhar, para perceber? É porque mãe ou pai ajuda mais do que a mim? É porque ele teve mais oportunidades do que eu? Então, são esses pontos. Então, nessa retroalimentação, muito interessante, às vezes, a gente, na convivência com o outro, seja com o filho, o casal, também existe uma diferença entre o casal também. Então, o casal, muitas vezes, ele tem uma inveja, o marido da esposa ou a esposa do marido, por uma determinada conquista. E isso é muito ruim para a relação. Né? Nós temos que realmente buscar fazer com que todas as situações vivenciadas ali, as experiências, elas possam gerar admiração. Admiração. Porque quando a gente conhece alguém na época de namoro, né, temos muitos aqui casais que estão, né, de namoro recente e tal, é muito bacana, é tudo muito bonito, é tudo muito belo, não é? Aquela atração, primeiro a gente é atraído pela beleza da pessoa, né? Tanto exterior como interior, então vocês começam a se afinarem, então isso é uma maravilha. Então ali tudo funciona, a gente começa a sonhar junto, né? A gente começa a sonhar junto. Mas à medida que o tempo vai passando, muitas coisas por vezes vai modificando, né? Então aquela pessoa que eu achava tão bela, hoje eu já não acho assim tão, né? Já mudou um pouquinho, né? Acontece, né? Então, mas é importante que muitas outras situações vá gerando o quê? Admiração. A gente ficar feliz, Eva, com a conquista do outro, do meu marido, da minha esposa. Então, isso que é realmente importante, né? Na relação também é importante que exista o quê? Tem que existir para você permanecer a renúncia. Né? Nem sempre vai ser do jeito que eu quero, nem sempre vai ser do jeito que o outro quer. Então, ali, em alguns momentos, eu vejo que eu vou ter que renunciar. Para quando a gente casa, o que é que acontece? É como um quebra-cabeça. Você vai tentando ali colocar aquelas pecinhas e, por vezes, é difícil. Né? Não é um quebra-cabeça tão fácil. Mas aí é necessário que realmente, em muitos momentos, aí eu dê uma parada, eu descanse, eu volto outro momento, para que daí eu possa realmente ir encaixando aquelas peças. Né? Ceder, muitas vezes, a gente não quer ceder, por quê? A mais das vezes é uma questão de orgulho. O orgulho é que realmente faz a gente não ceder. Não, quer mandar em mim, quer dizer, quer comandar a relação, e a coisa não é assim. Mas, às vezes, a gente tem que ceder. E ceder, como a gente colocou aqui, é aprendizado. É você renunciar, é você entender que nem sempre é do jeito que você quer. E você conviver com esse outro dessa forma, a gente vai aprendendo. Né? A gente vai deixando de ser um pouco mais egoísta, porque o projeto divino ele tem isso aí, a gente vai aprendendo a ser altruísta, a gente vai aprendendo com a diferença ou com as diferenças do outro. Né? Então, compartilhar essa felicidade, né, com a outra pessoa, com as suas conquistas, né? Então é aí que realmente está o encantamento da relação. Né? Então, com o tempo, você vai aprendendo a perceber outros pontos naquela pessoa, naquela mulher, naquele homem, naquela pessoa com que, seja qual for a relação, que seja homo, que seja hétero, não importa, mas você vai ali realmente conviver com aquela pessoa e você vai percebendo as conquistas e vai vibrando como fosse com você. E você passa a admirar, que é uma das coisas, é um dos sentimentos que vai ficando ao longo do tempo. Né? É o sentimento assim de admiração de um pelo outro, que muitas vezes a gente começa a descuidar, né? Há um certo descuido, e esse sentimento ele vai, digamos, todos os outros anteriores, né? Aquela pessoa que você achava tão bela, tanto interna como exteriormente, você já não acha tanto assim, porque muitas vezes há uma acomodação do casal. O casal, por vezes, ele vai realmente se acomodando na relação. E parece que só, né, no início que era bom. Mas vamos.
Então, no livro O Ser Consciente, Joana diz o seguinte: há, no entanto, estruturas psicológicas muito frágeis ou assinaladas por distúrbio de comportamento grave. Tá? Então, muitas vezes, a gente vai se deparar com essas situações. Tá? Então, não é apenas só uma questão comportamental, não é uma questão só pontual, mas são realmente estruturas psicológicas comprometidas. Então, nesses casos, urge o concurso da ciência espírita com as terapias profundas que dispõe. E, de acordo com a intensidade do distúrbio, torna-se necessário a ajuda de um psicoterapeuta, conforme a especificidade do problema, que será equacionado pela psicologia, psicanálise ou pela psiquiatria. Então, por vezes, não vai ser só, né, na casa espírita. A casa espírita, com suas técnicas, vai ajudar muito. Nós temos um atendimento fraterno na casa, nós temos um trabalho de educação de sentimentos na casa, então que nos ajuda por demais, né? Nas diversas casas espíritas que existem aqui, né, na nossa cidade. Né? E então você pode perfeitamente procurar. E ali, uma pessoa que vai te ouvir, te escutar, a mais das vezes, ela vai perceber que aquela problemática precisa de uma ajuda profissional. E aí, encaminha, orienta a pessoa para que realmente a pessoa possa procurar essa ajuda profissional. Então, esse trabalho em conjunto, né, o espiritual, o psicológico e o psiquiátrico, por vezes, é o que a pessoa está precisando. Porque, às vezes, a gente tem ali, um filho, um marido, uma esposa, e está naquele conflito, está ali dentro digamos, de um distúrbio e que precisa de ajuda profissional. E a gente tem que fazer isso o quanto antes, buscar as diversas possibilidades para que a gente possa. Por vezes, é uma questão, digamos, de uma obsessão. E se a gente não cuida, a coisa vai só aumentando e vai piorando. Aí, por vezes, também a gente percebe o quê? Que existem pessoas que têm uma personalidade imatura, né? O outro tem o dever de nos suportar, de nos dar o que precisa, adivinhar, né? Por vezes acontece muito isso. Às vezes eu quero que minha esposa ou meu marido me faça um carinho, me dê alguma coisa, mas eu não falo. Gente, como é que o outro vai saber? Né? Então, eu acho que certa vez, já até contei aqui, né? Eu tinha muita vontade que meu marido me desse, né, um buquê de rosas, de flores e tal. Né? Aquela coisa do filme hollywoodiano, né? Assim, e a gente fica, as mulheres ficam tudo querendo ganhar, né, um buquê, aquela coisa. E nada, né? Não saiu o buquê, não. Peraí. Aí, quando eu vi que não saía, Eva, aí eu fui e disse, né, mas eu acho tão lindo, deu uma indireta. Eu acho tão lindo quando a pessoa vê assim, o namorado, o marido e tal, e dá um buquê de rosa. Ele disse, tu acha? Eu digo, acho. Ele disse, é uma coisa que no instante se acaba. Aí eu digo, mas é a questão simbólica e tal. Aí ele disse, tá bom, mas ao invés disso, ele tinha um hábito, né, que era muito interessante isso. Aí ele sempre chegava, né, que eu também gosto muito. Aí ele trazia uma manga bem bonita. Aí trazia assim uma melancia, né? E haja fruta, né? Aí muitas vezes eu não entendia para nutrir, né? Gente, mas eu não entendi. Aí era aquelas cestas, viu? Cestas e cestas de fruta, e eu não conseguia assim. Eu acho que eu bati em alguma coisa, será que? Não, saiu uma jaca também. Olha, não te conto. De tantas frutas, né? Mas, olha, tem cada história com essas frutas, vocês nem sabem, é bom não saber. E aí, então... Ainda hoje eu gosto de abacaxi, Eva. Olha, e eu tenho um marido que realmente eu chamo de amorzinho, mas na realidade ele não é um amorzinho. Eu costumo dizer, ele é um amorzão. E todo dia pela manhã ele descasca abacaxi e bota o café da manhã. Todos os dias. Olha.
Olha, as rosas de uma outra forma, né, minha gente? Só que, por vezes, a gente não consegue entender, não é? A gente não consegue entender a linguagem do outro. E é importante a gente entender, né? Porque justamente do copiado que a gente vê no cinema, nas novelas e tal. Então, é importante realmente a gente entender aquela pessoa. E aí, digamos, depois de tanto tempo de convivência, mas ainda ocorre dessa forma. E aí, mas saiu, viu, um buquê de rosas aí pelo meio ao longo dos anos, né? Então, o projeto os meus defeitos na outra pessoa, né? Critica demais, pouco ou nenhum elogio, e muitas vezes aí sou alvo das obsessões. É o que vai acontecer. Então, nesse projeto, meu defeito na outra pessoa, né? Isso é uma forma, por vezes, né, que a nossa estrutura psíquica organiza até para que a gente possa se esconder, a gente possa sofrer menos, e a gente projeta no outro, né, as nossas dificuldades e os nossos defeitos. Então, por vezes, eu passo a ser aquela pessoa crítica, eu critico demais, eu não sei elogiar as pessoas, né? Aquela pessoa com quem eu convivo, aquele meu filho. Muitas vezes, né, na relação com os filhos, eu faço muitas críticas, né? Eu já vi muitos casos que, muitas vezes, mães e pais querem ensinar os filhos, mas aí começa... você é muito burro, você não presta, você não consegue nada, você isso. Gente, será que constrói? Se a pessoa vai vestir realmente aquela camisa ali, né, e vai levar aquela crença ao longo da vida. Então, muitas vezes, os espíritos se aproveitam para chegar perto. A paciência e a espiritualidade no lar, né? Então, isso realmente é algo que é importante a gente desenvolver, é fundamental, né? Numa relação, a gente tem que, em muitos momentos, ter paciência, não tem como não ter, né? Então, quer dizer, eu fico à vontade para falar sobre essa questão das relações de família, porque eu já tenho muito tempo de casada, eu conheci esse meu marido, eu tinha 15 anos, né? Então, já faz um bocado de tempo, né? Se eu me disser a idade aí, já vai para mais de 40 anos. Eu tinha 15 e ele 19. E aí são altos e baixos. É fácil, não é fácil, mas é possível. É possível. Da gente viver bem com as pessoas e viver gostando da pessoa, que é outro ponto importantíssimo, né? Porque para você manter essa paciência, desgostando da pessoa, tendo raiva da pessoa, tendo vontade de matar a pessoa, né? Que tem muitos casais assim, já recebi no consultório, minha filha. Olha, né? Não é tão difícil, não. Olha, eu queria matar a minha esposa. Eu digo, eita, né? A coisa está pesada. E aí, o que é que acontece? Para isso, a gente tem que desenvolver a amorosidade, né? A gente ainda não sabe exatamente o que é amor, né? Mas a gente pode desenvolver vários outros sentimentos para que daí a gente possa realmente ir se aproximando. A admiração, eu falei, né? Seria um deles, né? A amizade é um deles também. E aí, para que realmente a gente vá desenvolvendo sentimentos ao longo do tempo, não é? Porque, afinal de contas, numa relação, num relacionamento, num casamento, não é só sexo. A gente vai ver isso aqui um pouquinho mais na frente. Vamos para lá. Preservação dos conflitos, né? Então, a imaturidade expressa-se através da preservação dos conflitos, graças aos quais muda de comportamento sem liberar-se da injunção causal, que são a frustração, o desconforto moral, a presença da infância. Então, isso ainda é aquela pessoa imatura, né? Então, a imaturidade vai se expressar justamente dessa forma aqui e através dessa preservação dos conflitos, né? Então, é isso que realmente vai acontecer. E para conviver com uma pessoa imatura psicologicamente, vai ser mais difícil. Porque esse imaturo psicologicamente é aquela pessoa que está sempre naquela posição de criança. Que veio lá, né?
daquela família, núcleo, né, que ele foi criado por aqueles pais, né, dando tudo, fazendo tudo para aquele filho. Ele não aceita o não, ele não quer tudo a seu tempo. E aí o que é que acontece? É difícil, né? Ele leva para a vida de casado aquele mesmo comportamento, aquela mesma imaturidade, seja o homem ou seja a mulher. Então é um cuidado exagerado, porque o cuidado ele é importante. Claro que é importante, né? Mas a gente também tem que aprender a ter a nossa independência, né? Então, das diversas formas possíveis, tá? Porque é um casamento que há tanta dependência, seja do marido pela mulher, eu não consigo, né? Então, viver sem aquela mulher, eu não consigo viver sem aquele homem, né? Então, a gente tem que realmente ir procurando se desapegar, digamos, desse tipo de sentimento, dessa dependência. Porque isso vai nos fazer mal, vai fazer mal ao outro, vai fazer mal para a relação. Então, não, eu só posso ir se ela for, ela só vai se eu for. Como assim? Né? Então, há uma questão individual aí que a gente também tem que preservar. Tá? Então, são essas questões que, por vezes, nós temos que buscar esse conhecimento. No Livro dos Espíritos, né, a gente vai ver que Allan Kardec, muito sabiamente, ele pergunta aos espíritos: qual o meio prático mais eficaz que tem um homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? E aí a resposta foi: um sábio da antiguidade vou-lhe disse, conhece-te a ti mesmo. É a questão 919, que é Santo Agostinho que responde essa questão. Então, você se conhecer, você saber da sua capacidade, das suas habilidades, das suas limitações, isso é muito importante. Isso é muito importante. Para a relação, é importante para você, para a sua convivência com as outras pessoas, na inter-relação, né? Então, isso nas relações interpessoais e intrapessoal também. É fundamental que você se conheça. Quando eu não me entendo, né? Quando eu não me conheço, tudo fica mais difícil. E ainda no Despertar do Espírito, a Joana diz: o ser humano necessita do calor afetivo de outrem, mediante cuja conquista amplia o seu campo de emotividade superior, desenvolvendo sentimentos que dormem e são aquecidos pelo relacionamento mútuo, que enseja amadurecimento e amor. Então, o ser humano, de um modo geral, ele necessita desse calor afetivo. Não é? Quem não gosta de ser amado, quem não gosta de, né, que o outro goste da gente, não é? Que o outro faça o café da manhã, que o outro tenha atenção comigo, não é? Que o outro me trate bem, né? Que zele por mim, que cuide de mim. Agora, isso é uma via de mão dupla. Não é? Então, mas eu não posso só esperar que venha do outro, de pensar assim: eu vou casar e você vai ter que me fazer feliz. Se eu já vou casar nesse pensamento, né, se eu já vou procurar uma relação nesse pensamento, é melhor nem casar. Né? Porque você próprio é que vai se fazer feliz. Né? O outro vai estar ali junto de você para te acompanhar. Né? Às vezes a gente pensa que o outro que vai nos fazer feliz. Mas, na realidade, não é dessa forma, essa espera que o outro me faça. Não. Eu posso me sentir feliz com aquela pessoa, sem aquela pessoa, eu posso me sentir bem. Né? Como a gente falou dessa questão também da independência. Então, esperar que o outro me faça nunca vai ser. É uma responsabilidade muito grande que a gente coloca para o outro, seja para o marido ou seja para a mulher. Então, vai ficar... difícil aí de realmente essa relação dar certo. Então, desenvolvendo sentimentos que dormem e são aquecidos pelo relacionamento. Então, nós temos muito amor, gente, para dar. Tenho certeza que cada um de vocês aí é cheio de amor. Não é? Então, é importante que a gente não conseguiu dar todo o amor que a gente tem dentro da gente, né? Na relação. Então, por vezes, porque a gente exige muito, a gente ainda é muito egoísta, mas é importante que aí eu passe realmente a me doar mais. Né?
e aquecer o meu relacionamento, né? A aproximação tem que ser o suficiente para se nutrir o calor, sem que ocorra uma fusão, porque na fusão encontramos o espinho do outro. Então, é aquela coisa que a gente está falando aqui, a gente trouxe, né? Existe a fábula, né, do porco-espinho, né? O porco-espinho, que ele nasce pequenininho, né? Os pelinhos assim ainda não furam, né? Não perfuram, e eles conseguem ficar juntinhos. Mas depois que vão crescendo, então, o que é que vai acontecer? Começa a furar. Né? Então, para ficarem juntinhos, aí já fica mais difícil. E a gente traz essa fábula aqui para que realmente a gente possa falar um pouco mais das nossas relações de um modo geral. Porque se há essa fusão, quando a gente chega muito perto de uma forma sufocante, a gente começa a se furar, não é? A gente começa a se desentender. Então, a aproximação, ela é necessária, certo? Mas sem haver essa fusão. Então, porque nessa fusão, muitas vezes, a gente encontra o espinho no outro. Né? E aí, na relação, né, a dois, né, na relação com os filhos, é muito fácil de se encontrar justamente esses espinhos. Né? São essas diferenças. Né? Para a doutrina espírita, né, o que é que a gente poderia fazer para resolver essas diferenças? Né? Então, a gente já colocou aqui a paciência, procurar a tolerância, procurar entender mais, né? Procurar fazer o evangelho no lar, procurar fazer coisas que realmente possa dar sustentação a essa família, porque a mais das vezes, no nosso egoísmo, eu quero fazer coisas que realmente não combina, que realmente não faz jus àquela relação ou àquela família. Aí não, só eu quero. Não, mas se eu quero, então eu tenho que fazer assim. Então, é justamente nas diferenças que a gente vai buscando aprender, a gente vai buscando se entender, né? Sem haver justamente essa fusão. Aqui, nesse quadrozinho aí abaixo, eu acho que vocês já podem ter lido aí. Ah, senhor e senhora porco-espinho, como vocês têm conseguido manter-se juntos? Nós não o teríamos conseguido sem nosso estojo de primeiro socorro. Então, o estojo de primeiro socorro, né, começa ali embaixo, né, achei essa imagem bem bacaninha, amor e perdão, né, e na doutrina espírita aí a gente vai encontrar. Faça o evangelho no lar, né, procure os ensinamentos de Jesus, procure realmente buscar algo que possa acrescentar nessa relação para que você possa sair dessas diferenças de uma forma mais tranquila. Quando você faz as pazes com o seu passado, você estará pronto para viver o presente. Então, tem muitas pessoas que ficam presas ao passado. Né? Eu já recebi tanto marido, né, como esposa, assim, no consultório, e de repente que chegam assim, sofridos, né, por conta de uma traição. Mas aí, lá no passado, resolveram ficar na relação. Mas resolveram ficar, mas é uma forma tão dura, né? Esse ficar, ficando, mas ao mesmo tempo não aceitando o que aconteceu. Ficaram totalmente presos naquele passado, daquela traição. Outro dia, nós atendemos uma pessoa, e aí era uma senhora já, e um senhor, e chegaram, né? E essa senhora muito sofrida, muito querendo saber como é que foi, que o marido tinha traído, porque ele fez isso, que não era para fazer, que ela nunca tinha traído, aquelas coisas, né? Então, o que é que acontece? Quando foi, daqui mais um pouco, né, adiantou-se a conversa, aí eu digo sim, e como é que foi? E foi quando essa traição? Aí ela disse, olha, já tem 35 anos. 35 anos. Né? Então, era natural que essa mulher, que até então, aí ele contou, que ela nunca falou sobre isso. Ela nunca falou sobre isso, não pegou briga nem nada, mas permaneceu na relação. Aí chegou um determinado estágio da vida, que aí ela, é aquela história que eu falei, a nossa fala dá validade ao nosso sentimento. Ela não falava nada. Então, ela começou a entrar numa depressão profunda e tudo que ela conseguia falar era a respeito dessa traição, que aconteceu há 35 anos.
né? Então, se ela tivesse trabalhado essa questão, né, para poder resolver ficar de uma forma assim, perdoando aquela traição, né, seja ele ou seja ela, então aí a coisa pode fluir de uma forma melhor. Mas, às vezes, você, até num casal de mais idade, pode ser que não tenha separado por conta da sociedade, o que as pessoas vão pensar, o que as pessoas deixam de pensar, uma preocupação com os outros. Termina ficando naquela relação, às vezes também por uma questão financeira e tal. Então, são diversos motivos. E aí, mas é de uma forma muito sofrida. Isso você passa para os filhos também, mesmo que você não diga nada, passa, porque tem alguma coisa do que não é dito na psicanálise que permeia no ar, que aí a pessoa sente. Tá? Então, essa competitividade na família, né, existe sim, mas aí é importante a gente ir observando os nossos próprios filhos para que realmente a gente possa ir trabalhando para que não haja essa competitividade, para que não possa ser de uma forma danosa para aquela família, né? E, a mais das vezes, buscar a ajuda psicoterapeuta. É possível o amor num planeta de provas e expiações? Né? Então, o ser humano tem um desejo básico, que é o de se realizar em um relacionamento. Todo mundo quer se dar bem num relacionamento, né? Todo mundo quer ficar bem. Nem todos nascem para casar e ter filhos, né? Que às vezes a gente, porque fulano é uma questão social, cultural também. Às vezes até a própria cultura, né, que cobra. Mas você ainda não casou? Mas você ainda não teve filhos? Como se tivesse ainda aquela obrigação da pessoa casar e ter filhos, mas nem todos nascem para ter outras atividades e outras tarefas, né, para aquela pessoa. É possível se realizar sem viver uma relação intimamente, afetivamente? Então, é importante a gente entender que o nosso planeta ainda é um planeta de provas e expiações. Nós estamos aqui para aprender, para evoluir, para nos transformarmos. Né? A gente, uma vez encarnado, nós passamos a viver muito dessa, digamos assim, da encarnação, do material. E aí, por vezes, a gente até esquece desse espiritual que é importante a gente ir trabalhando. Mas é possível, sim, que a gente vá desenvolvendo os diversos sentimentos, como eu falei. E aí, quebrando alguns mitos. Né? Mitos, né? Mito ou verdade? Almas gêmeas, né? Que aí a pessoa, encontrei a minha alma gêmea, né? E, às vezes, a gente já escuta dizer também a alma algemada, né? Então, que às vezes a relação é tão difícil que, né? De repente, você pode encontrar aquele espírito, digamos assim, que tenha muita afinidade com você, né? Então, que há um entendimento naquela relação, mas, por vezes, nem sempre todo espírito que seja um pouco mais evoluído quer dizer que casou e vai ficar junto. Nem sempre. Eles conseguem. Né? Então, muitas vezes, há um descompasso nessa relação, muitas vezes separam e cada um continua em projetos e atividades do bem, fazendo coisas aí afora, mas, por vezes, não conseguem permanecerem assim casados. Né? Nos casamos para completar um ao outro, que a gente falou. Né? Então, você já tem que procurar a sua própria completude. Né? Eu não vou completar ninguém, nem ninguém vai me completar. Certo? Então, a gente vai conviver ali e dividir, como eu falei, sonhos, ideias, filosofia de vida e tal. O amor acaba com o tempo. Não, o amor é para aumentar com o tempo. Se ele vai acabando, tem alguma coisa errada. Né? Então, quando eu conheço a pessoa, como a gente falou anteriormente, aí que eu fico atraído, né, por aquela mulher, por aquele homem, então não posso ficar sem aquela pessoa, é tanta tesão naquela pessoa, né? E eu começo a namorar, namoro nas telhas, pendurado nos galhos, em tudo quanto é canto, né? De todo jeito. E aí, com o tempo, o que acontece, gente? Para a gente que já está com certo tempo já de casado, né? O que a gente... O amor vai acabando? Não. Isso é um mito. O amor não vai acabando. O amor é para aumentar. Né? É lógico que a gente vai ver que na questão sexual, muitas vezes do jovem, há muita ansiedade. Né? Envolve muita ansiedade, o rápido tem que ser logo, tem que ser muito, tem que ser tal. E quando você vai chegando numa idade mais madura, o que é que vai acontecer? Tudo é mais tranquilo.
mas não deixa de ser bom como quando a gente era jovem. Concordam? Os mais velhos? Então, não tenha vergonha, não. Porque a sexualidade é um ponto que faz parte da relação de todos nós. Né? E, por vezes, existe um tabu muito grande da pessoa falar sobre a sexualidade. É muito interessante, porque, para mim, é super natural. Né? Eu já tive pacientes jovens, tenho, né, inclusive, e, por vezes, ela fazia, mas eu não acredito. Lúcia, tu vai falar sobre isso. Mas, mulher, pelo amor de Deus, gente, o que é isso? Né? Então, vamos falar até sobre essa vergonha de falar sobre a sexualidade, porque é um ponto importante também. Então, esse tabu, né, ainda existe, né? De uma certa forma, mas existe. Então, é importante a gente falar porque faz parte da nossa relação e, às vezes, tem um peso muito grande na relação para muita gente, né? Porque aí é uma coisa que a gente tem que ver. Então, o relacionamento se transforma em amizade. Você, quando está mais... chega a um determinado ponto da relação, aí você se torna irmão, se torna amigos. Né? Então, é mito também isso. Porque a pessoa vai envelhecendo, a pessoa vai chegando a uma maioridade, mas não deixa de ter desejo. Né? E é interessante a gente ver isso, porque na relação é aquela coisa do cuidado. Porque quando a gente é jovem, a gente sai, a gente brinca, tudo é divertido. E quando a gente fica mais velho, o que é que acontece? Será que é dessa forma? Será que a gente busca esse prazer? Não é só o ato em si, mas é um conjunto de situações que, por vezes, o jovem se favorece, que o de mais idade, por vezes, não favorece. Não é? Então, é dar uma saída, é de você brincar, sei lá, de fazer algumas coisas que realmente você se sinta bem de estar ali com aquela pessoa. E, por vezes, quando a gente vai ficando uma certa idade, a gente vai ficando mais descuidado, desleixado com a pessoa. Por vezes, a gente nem se arruma, porque a gente já não é tão belozinho como a gente tinha 20 anos, 15 anos. A gente vai mudando naturalmente. Todos vocês, eu acho que não, né? Todo mundo aqui é bonito, né? Para mim, a cara de 20 anos, todo mundo. Né? Mas a gente vai mudando, sim. Né? E aí a gente tem que ir tendo alguns cuidados. Às vezes a gente se cuida, né? Tal, mas não consegue muito, mas vamos tentando. Vamos tentando, né? O negócio é tentar. E aí, para que você realmente possa se relacionar melhor com aquela pessoa que você já está há um determinado tempo. Certo? E não viver como irmão. Mas, às vezes, aí a gente tem que realmente buscar no consultório também, muitas vezes, aí chega uma pessoa, um casal, e diz assim, mas ele só quer sexo. Aí ele diz, mas ela só quer conversa. Né? Aí a gente diz assim, mais redondo que se recebe. Jesus já disse. Né? Então, alguma coisa aí vamos tentar ajustar para poder a gente realmente poder, digamos assim, resolver a questão. Se você não conversa, se você não faz sexo, a coisa não sai do canto. Então, vamos ver aqui chegar para um entendimento. Mas tem muita coisa que é mito, viu, gente? A maturidade em um casal ajuda em todas as áreas? Sim, no campo da amizade, né, da cumplicidade. Né? Então, que você vai desenvolvendo mais ainda essa relação. Quando eu vou me afastando, então eu não quero nem estar junto daquela pessoa. E na questão da libido também. Cada um dentro do seu tempo, da sua fase, mas você vai se entendendo, sim, ali dentro daquela área sexual. Né? E aí a gente tem que ver, né, que a gente, o nós, o eu, o tu, né, também a gente vai desatar muito nós. Né? A vida a dois é dessa forma, é desatando os nós. Então, reclamar ou desistir não resolve problemas. A gente tem que parar, realmente tem que conversar. Né? O homem não é muito da conversa. Né? O homem, muitas vezes, é mais de chegar, dar um abraço, nem sempre sai a flor. Né? Mas chegar e namorar. E já a mulher não quer conversar, a mulher quer realmente desabafar, é aquela DR, né? As discussões das relações. Então, viver é desatando nós sempre. E no livro Amor, Imbatível Amor,
ela diz: o ser amadurecido psicologicamente procura a emoção do matrimônio, sobretudo para preservar-se, para planificar-se, para sentir-se membro integrante do grupo social, com a qual contribui em favor do progresso. Então, uma pessoa que já é amadurecida, né, como ela diz aqui, psicologicamente, ele vai justamente querer ter uma relação a dois, construir uma família. Né? A gente sabe que existem as suas exceções. Tem pessoas que fogem do casamento, que aí também pode procurar a Eva para conversar, né, no seu consultório, que aí é para chegar, né, Eva? O que é que acontece? Mas existe muita gente, a maioria das pessoas, que realmente elas querem, elas procuram justamente ter uma relação séria com alguém, né? E realmente construir uma família e preservar-se. Qual a maior lei de todas? Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então, essa a lei aqui, que realmente é amar a Deus e a todas as coisas, e ao próximo. E quem é esse próximo? Às vezes está tão próximo ali de mim, que é meu esposo, são meus filhos, e eu estou amando adequadamente. Qual é a minha convivência? Às vezes eu espero muito que o outro mude, que o outro faça. Mas qual é a minha parte nisso tudo? Qual é a minha parte? Então, o que é que eu estou fazendo? Então, esse que está ali tão perto de mim, já há tanto tempo, né? Outros nem tanto, mas realmente para essa relação poder vingar, para que ela possa continuar de uma forma saudável, é importante que realmente haja sentimento, haja afeto. E isso é uma construção de cada um. De cada um. Né? Então, para que você diga, hoje a gente tem, aí tem o Zap, né? Tem as redes sociais, tem várias formas. Né? Eu me recordo, no passado, né, eu fazia uns bilhetinhos assim para o meu marido, eu não sou exemplo de nada não, mas tem uns pontozinhos assim, que às vezes é bom a gente colocar. Aí eu colocava na porta do guarda-roupa, colocava lá no espelho, aí alguma coisa assim de motivação, dizendo que gostava e tal, porque eu sei, assim como eu quero, o outro também quer. Né? Então, é importante, né, que muitas vezes ele não deixava o bilhetinho, ele trazia aquela jaca, né, que eu já falei. Mas é uma forma também de dizer que gosta. Não é assim? Eu demorei um pouquinho para perceber esse negócio, viu, gente? Mas cheguei lá. Bom, no livro Homem Integral, considerando-se a força do impulso sexual no comportamento psicológico do homem, as disjunções do homem, a configuração anatômica e o temperamento emocional tornam-se de valor preponderante na vida, no interrelacionamento pessoal, na atitude existencial de cada qual. Então, esse impulso sexual que a gente não pode negar, a Joana traz aqui, ele é muito forte em todos nós, né? Então, no nosso comportamento, essa questão aí do desejo, né? Dessa libido, que aí é importante a gente ir procurando junto com o nosso parceiro ou com nossa parceira e tentando se resolver ali da melhor forma possível para que possa atender, né? Que possa atender à expectativa de todos. Né? Então, para que realmente todos possam se sentir bem. E a gente sabe que na relação sexual também é uma troca de energia. Às vezes a gente vê a relação sexual como uma forma pejorativa, uma forma danosa, mas é uma troca de energia ali positiva, né, entre aquele casal. A infidelidade existe, o encanto, né, o desencanto, o desinteresse, né? Nós já falamos aí daquela senhora e tal. Então, que realmente é algo que, dentro da relação, aí eu também tenho que ver por que é que eu procuro fora. Né? Uma pessoa, se eu já me relaciono, se eu tenho uma relação com alguém, o que é que acontece comigo para que eu realmente procure outra pessoa? Então, eu tenho que ver realmente o que é que está acontecendo ali dentro do meu lar, porque muitas vezes algo que eu estou achando, estou escanteando, não estou querendo, tem gente fora querendo. Né? Tem gente fora olhando. Né? E é importante aí eu estar atento. Tá? Mas muitas vezes eu tenho que
realmente é nesse momento que o casal tem que parar, tem que conversar para ver o que é que está acontecendo. Né? Que aí, muitas vezes, não é falta de desejo, não é falta da libido ali, mas tem muitas outras questões que envolvem a relação. Porque, a mais das vezes, se você é agressivo, se você é bruto, se você realmente é aquela pessoa imatura psicologicamente, aquela pessoa que reclama muito, que está sempre criticando, não gosta de nada, então, aí quando chega no momento de deitar, de namorar e tal, quem é que vai querer? Ninguém quer, né? A pessoa está ali super chateado, né? E o outro atrás, né? Ou na frente, tanto faz, né? E aí o que é que acontece? É brincadeira para deixar a coisa mais leve, viu, gente? Aí o que é que acontece? Às vezes, olha, falar de sexualidade não é fácil, né? Para muita gente. E você está dentro de uma casa espírita, que a pessoa está ali só esperando ouvir a palavra de Jesus, né? Aí a coisa, né? A gente tem que deixar mais leve. Mas isso faz parte, né, do projeto divino, né? Faz parte do projeto divino, não é não? Então, a gente tem que falar. E, a mais das vezes, aquela pessoa que é super agressiva, tem um comportamento não tão adequado, aí, quando é depois, procura o outro. Realmente, aí fica difícil. Não entendo por que a minha esposa ou o meu esposo não responde àquele meu apelo. Mas aí, olhe para o seu comportamento, veja o que é que você está fazendo, né? Então, é aquela história, né? Desinteresse em casa, né? A rua está de olho, né? Ali alguém está realmente carente. Então, é importante. A libido, por vezes, está em baixa, mas nem sempre só é a libido. Porque, às vezes, existe uma questão de uma disfunção também. A gente não vai entrar nesse mérito. Mas, se existe uma disfunção, procura um profissional para que realmente possa ajudar. Porque, realmente, a mulher, quando entra no climatério, né, entra na menopausa, muitas vezes acontece, e muitas mulheres, nem todas, realmente perder um pouco dessa libido por uma questão hormonal. O homem também, a questão da potência, a questão da ereção, às vezes desenvolve uma diabetes e tudo isso faz parte. Aí a gente tem que procurar o quê? Um profissional. Tá? Relacionamento afetivo e a sexualidade é aquela história que eu coloquei um jovem andando de bicicleta e tudo, que isso é importante em qualquer época da vida. Se não for um casal de mais idade que não vai andar de bicicleta, que tem muita gente aí de idade andando de bicicleta, né? De patins, de patinete, eu fico boba de ver, né? Mas tem muita gente. E isso tudo é importante, esses momentos faz parte do todo. Não é só aquele momento, tá? E aí, a mensagem que a gente quer deixar é justamente essa mensagem, assim, para que nós possamos olhar para nós mesmos, que nós possamos ver o nosso comportamento, a nossa atitude, o que é que eu ando fazendo, para tentar melhorar esses relacionamentos. Ainda no Amor Imbatível Amor, Joana diz, nos relacionamentos conjugais profundos, também podem surgir dificuldades de entendimento, que devem ser solucionados mediante a ajuda especializada de conselheiros de casais, psicólogos, da religião que se professa, e principalmente por intermédio da oração, que dulcifica a alma e faculta melhor o entendimento dos objetivos existenciais. A gente já falou sobre isso aqui, né? Então, muitas vezes também aquela questão, né, obsessões pelo prazer. Então, tem muitas pessoas que são muito envolvidas com a questão da sexualidade de uma forma que vai trazer obsessores para junto de si, né? Então, são aquelas pessoas que ficam muito vendo pornografia, aquelas pessoas que ficam procurando, muitas vezes não é só ver, mas também no nosso pensamento, que a gente sabe que tudo começa no pensamento. E o nosso pensamento, olha, é um mundo. É um mundo, tá? Então, é importante que eu tenha cuidado nisso aí, porque, a mais das vezes, aí, o que é que acontece? Eu fico preso naquela ideia, né? Naquela monoideia, naquela formatação de sexo,
E aí eu termino entrando numa obsessão muito séria, né? Às vezes eu deixo até o meu parceiro em casa, ou a parceira, justamente para ficar na pornografia. Então, aqui o Evangelho, ele fala, a gente está chegando no horário, né, Eva? Já passou? Já? Gente, então deixa eu ir embora. O assunto é instigante, né? Então, o que responde pela dificuldade nos relacionamentos é porque nós ainda não aprendemos a nos relacionar, a nos respeitar, não somos acolhedores, não somos muitas vezes responsáveis, não sabemos nos comunicar. Relacionamento afetivo precisa de ajuda, muitas vezes externa, tá? E aí, relacionamento afetivo ainda precisa de ajuda, cuidado, respeito, responsabilidade, lealdade, sinceridade, cumplicidade, humildade, disciplina, confiança, companheirismo, tá? E Joana aqui, ela diz, eis porque muitas vezes quando alguém com aflição, ela diz, eu amo, está tentando dizer, eu necessito de você, que são sentimentos muito diferentes. O amor condicional emana uma pessoa a outra, em vez de libertá-lo. Às vezes o outro está ali sedento, realmente necessitando do outro e o outro não se dá conta, né? Eu vou passando aqui, né, porque nós chegamos ao horário, né? Então, tudo tem tempo, né, para que realmente a gente tem que ver como, quando e onde eu gasto meu tempo, de que forma. Lá em Eclesiastes diz, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para tudo e todo o propósito debaixo do céu. Né? Tem que haver um código de confiança, né? Distância afetiva, muitas vezes não se conhece. E aí a gente vai aqui passando, né? Aceitando o outro. É um material bem grande, viu, Eva? Então é assim que eu sou, né? Isso aqui muito com os filhos, né? Nunca vamos aceitar aqui frente os pais com o filho. E assim ele diz, é assim que eu sou, e os pais vão procurar entender, ok, vamos procurar compreender. Os pais e os filhos é uma experiência divina, não é um peso, não é um castigo, não é um inconveniente, não é um erro, não é um problema, não é um acidente, é uma grande bênção, né? Então é importante que a gente possa ver os nossos filhos dessa forma, né, como uma grande oportunidade. Então, José Saramago, ele diz, nossos filhos não são nossos. É um ser que nos emprestaram para um curso intensivo de como amar alguém além de nós mesmos, de como mudar nossos piores defeitos, para darmos os melhores exemplos e de aprendermos a ter coragem. E aí, é importante que a gente aprenda a conviver com as diferenças diversas, né? Seja no centro espírita, nós vamos ter o momento lá de entregar a sopa, de entregar a feira, nós precisamos de momentos com os amigos, temos os nossos momentos no trabalho. Então, todos esses nossos momentos de convivências, eles são por demais importantes. A gente não pode ficar só na igreja rezando, só no centro espírita, só lá entregando sopa. Nós temos um momento que eu vou parar e tomar um café, um sorvete com alguém ou almoçar, qualquer coisa do tipo. Então, para a gente encerrar aqui, aí Allan Kardec ele diz, o espírita deve, diante de seus oponentes, esforçar-se em mostrar por seu próprio exemplo o que a doutrina espírita é. Não basta dizer-se espírita, aquele o é de coração, prova-o por seus atos. Então, que os nossos atos, meus queridos irmãos, sejam os melhores possíveis a cada dia. A gente vai se esforçando para melhorar. Muito obrigada, muita paz para todos. Obrigada. Desculpa.